uma chave na tua vida que tu nunca mais vai ver esse livro da mesma forma, é o livro de Hebreus. Amém? Então eu peço que todos os irmãos, principalmente os que vão participar das quartas, né? Estudem o livro de Hebreus. Pastor, eu estou fazendo devocional, como eu começo? Leia Hebreus. Descubra o que ele está falando, por que ele está falando, para quem ele está falando. Descubra o que está escrito em Hebreus. É altíssimo nível. Se você não entender, não faz mal. Um dia tu entenderá. Ah, mas eu não entendo a Bíblia. Não faz mal. Lê até que tu entenda. Amém? O livro de Hebreus, irmãos, ele é um livro que nos leva para outro lugar quando nós o entendemos. Ele começa falando acerca dos anjos, acerca dos ambientes celestiais no capítulo 1. Ele passa a falar da integridade do Senhor Jesus no capítulo 2. Ele começa a falar de um sacerdócio eterno no capítulo 3. E ele começa a falar nos próximos 9 capítulos acerca de um lugar em que Jesus acessou espiritual, que todo o Antigo Testamento apontava. Então muitas pessoas que estão aqui hoje, que sentaram para jantar comigo, eu falei acerca do sacerdócio de Levi e de Melquisedeque. Amém? Muitas pessoas, talvez até um ano atrás, que sentaram para se ligar nessa igreja, eu sentei e falei: querido, não importa o quanto você vai fazer na igreja, porque isso é o sacerdócio levítico, tem a ver com trabalho, com religião, com lei, com obra, com regra, não tem a ver com o Senhor, porque o Senhor Jesus nos ensinou relacionamento. Amém? Então essas verdades, irmãos, não tem a ver com a quarta da bênção, não tem a ver com os amuletos da prosperidade, isso tem a ver com uma sublimidade que transformou minha vida. Pensa num tema que me fez apaixonar, foi esse, quando eu comecei a descobrir sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Pensa num lugar, quando eu entrei de cabeça, minha vida mudou, e eu quero conseguir, nessas próximas 7 quartas ou mais, se o Senhor apontar, transferir para você não um monte de informação, mas aquilo que mudou minha vida. Porque toda palavra escrita, ela não é nada em si mesmo, ela aponta para uma realidade. Uma coisa é eu falar para vocês, um quadro é preto, ele tem bordas saltadas e dentro dele, com baixo relevo, ele tem uma imagem. Vocês pensariam algo, mas se eu falasse para vocês, o quadro é aquele lá, vocês viriam a realidade. Então chegou o tempo em que a igreja desesperadamente tem que parar de ler a Bíblia sem ver ela. Porque falar do quadro preto é uma coisa, olhar para o quadro preto é outra coisa. Falar do pastor Diogo é uma coisa, sentar para comer com ele, conversar com ele, você vê que ele não é tão ruim quanto parece, nem tão bravo, nem tão chato. E parece até que ele trabalha em favor da gente. Porque quando a gente conhece, muda. Amém? Então a minha oração é que tu tenha uma experiência com o Senhor e a tua vida seja transformada. O primeiro texto que eu quero abrir e introduzir é Hebreus 6, 18 ao 20. Anota aí. Hebreus 6, 18 ao 20. Diz assim: para que por meio de 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Primeira coisa imutável, é impossível que Deus minta. Gente, quando a gente entende que é impossível que Deus minta, é muito forte. Porque no dia que eu entendi isso, eu entendi que toda a Bíblia era verdade. É muito forte. Se tu realmente pegar cada palavra que está escrita aqui, tu pensar, isso é verdade. É muito forte. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Eu vou estar falando para vocês, pastor, é meio complicada essa linguagem, eu me converti agora, que coisa doida é isso. Deixa Deus ir lançando no teu coração. Eu comecei a descobrir isso aqui em 2016, 2017,
Fazem 5 anos que eu estudo acerca de 6 anos que eu estudo acerca disso, e sempre eu vejo algo mais fundo. Então é normal que tudo seja um pouco estranho, mas anote, guarde, preste atenção, reveja, porque isso aqui pode realmente transformar a tua vida. Você percebe que aqui está falando que Jesus se tornou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia fala acerca de 3 sacerdócios: Melquisedeque, Nazireado e Levítico. O Nazireu eu não vou falar, porque o Nazireu tem a ver com voto, cortar o cabelo e tal, que era uma outra classe de pessoas que tinham uma outra comunicação com Deus, é uma coisa muito, muito profunda. É uma coisa muito profunda, que eu ministro numa palavra chamada Nazireus de Deus. Quem estava conosco, eu ministrei ela na igreja Aba, a primeira vez que a gente foi no Na Real. Aquela é sobre o Nazireado. Só que eu vou falar sobre Melquisedeque e sobre o sacerdócio levítico. Melquisedeque presta atenção, tinha um homem chamado Abraão, um homem como você, ele vivia na terra, não conhecia nada. De repente Deus aparece para ele e fala: Abraão, sai da tua tenda, da tua parentela, da tua casa, sai do sistema da tua família, sai. Perdoa eles, abençoa eles, mas sai, que eu tenho uma terra para te entregar. Só que essa terra não é aqui na terra, é uma promessa. E Abraão, a Bíblia diz que sai. Mas para onde? Eu não sei, aonde o vento soprar. Ele sai por uma palavra da manifestação de Deus para ele. 2 capítulos depois que Deus faz essa convocação para Abraão, a Bíblia diz que Abraão tem encontro com um homem chamado Melquisedeque. E a Bíblia diz que esse homem, ele é rei de Salém, que é Jerusalém, ou rei de justiça e rei de paz. A Bíblia diz que ele não tem início e que ele não tem fim, ele não tem ascendência, ele não tem genealogia, ele é alguém a qual a Bíblia não explica, simplesmente diz que é um sacerdote. Assim a Bíblia fala. Ele é um rei e sacerdote, chamado Melquisedeque. Mas aqui no livro de Hebreus, depois você estuda bastante, Hebreus 6, 7, 8, você vai ver que Melquisedeque é o próprio Deus na terra. Isso chama-se teofania, quando Deus veio para a terra. Por quê? Porque Deus queria fazer Abraão ser um sacerdote. Só que como que alguém iria? Porque um sacerdote tem que receber a bênção. Mas como alguém iria ser um sacerdote se não existia sacerdote na terra? Só existe alguém que era maior que Abraão na terra, porque a Bíblia diz que Abraão era o maior de toda a terra. A proximidade de Abraão com Deus era o maior. Depois de Enoque, depois de Noé, Abraão era o maior. Então, Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, eu quero começar contigo a obra da redenção. Tu serás um sacerdote. E a Bíblia diz que Melquisedeque, Abraão teve um contato com Melquisedeque, e Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Eu não vou falar de dízimo hoje, mas saiba que o dízimo está ligado com a honra, a cobertura espiritual, e ao Senhor sobre a tua vida, ao extraordinário de Deus. E aí Abraão, ele chega e dizima, e a Bíblia diz que Melquisedeque dá pão e vinho. 2000 anos antes de Cristo, um homem chega para o precursor da toda... Irmãos, presta atenção numa coisa. Se tu estás aqui hoje ouvindo um pastor pregar com o microfone na mão acerca da salvação da tua alma, é porque Abraão deu resposta para Deus. E Abraão, ele chega com Melquisedeque, a Bíblia diz que ele dá pão e vinho 2000 anos antes de Cristo. Melquisedeque revela para Abraão a graça. Abraão viveu num sacerdócio chamado graça, que foi revelado 2000 anos depois por Cristo. Por isso que Abraão era pai da fé. Abraão não vivia na lei, Abraão vivia na graça de Deus, porque ele via o futuro, porque o Senhor o revelou, que Jesus viria. E quando Abraão dá a resposta para Melquisedeque, a Bíblia diz que se levantam reis contra Abraão, e Abraão, ele chega diante desses reis e fala assim, o rei de Sodoma chega para Abraão e fala assim: Abraão, me dê tudo, todas as pessoas que tu tem, e eu te dou todas as coisas que eu tenho, toda a riqueza que eu tenho. Eram os reis mais ricos. E Abraão fala assim: nada que tu tens eu quero,
para que tu não digas que tu enriqueceu, meu Deus. Por quê, irmãos? Porque para Abraão as pessoas valiam mais que coisas. E ele queria algo que a terra não podia dar. Se ele quisesse uma casa própria, um carro novo, ele tinha caído ali. Se ele quisesse uma carreira profissional, ele tinha caído ali. Só que ele descobriu um homem chamado Melquisedeque, uma ordem superior. Tudo começou aí. Então Abraão começou toda a parte da humanidade. Chegou um homem chamado Moisés. Esse homem chamado Moisés, presta atenção nisso, até então vivia-se de acordo como Abraão tinha preparado. Moisés, o povo caiu, foi cativo do Egito. Isso é uma aula, amém? Eu sei que está meio estilo pregação, mas foca na aula. Vai anotando aí. E aí o povo estava preso, o povo caiu, e Abraão, não sei se você já estudou Gênesis 25, mas tem uma profecia que diz que o povo ficaria cativo. Deus já tinha dito a Abraão, essa galera contigo aí, ó, ferrou tudo, eles vão ficar tudo preso. Mas tem de bom ânimo que eu vou levantar o libertador. E então Moisés um dia descobriu que ele era o cara. E ele mesmo fala, porque é ele quem escreveu a história de Abraão. E aí, Moisés, lendo a Bíblia, descobriu, eu sou o libertador. E aí o que Moisés faz? Ele conduz o povo para fora do Egito. O povo entra no deserto, começa a caminhar alheio novamente para uma terra em que Deus apontou e começa o processo de Abraão, presta atenção nisso. Eu não sei você, mas eu no dia que o Senhor Jesus apareceu na minha vida, eu comecei a viver algo totalmente estranho. Era muito distante da minha família. Era um plano que ninguém tinha, não tinha a ver com a terra, tinha a ver com o céu. Era desafiador porque não tinha a ver com a carreira que ia me enriquecer, tinha que a ver com as vidas que eu ia amar, ou com o culto que eu iria prestar, ou com aquilo que eu iria entregar de mim mesmo. Agora, Moisés conduz o povo, e num determinado momento, Deus chama o povo mais para perto, um povo murmurento, que não cria em Deus, ainda que Deus fez muitos sinais. Você pode estudar isso em Êxodo, capítulo 18, 15 em diante, até o 32. Aí Êxodo 32, a Bíblia diz que Moisés sobe no monte, entra numa presença mais profunda com Deus, porque o povo fala para Moisés assim, ó, o que Deus falar para ti nós cumpriremos. Então o povo pediu a lei, o povo não queria se relacionar com Deus, eles queriam um protocolo para viver na terra, mas Moisés não queria isso. Moisés queria Deus, porque Moisés vivia em outro sacerdócio. Aí de repente, Moisés chega, sobe, quando ele desce, presta atenção, Êxodo 32, ele subiu, ficou no monte 40 dias, daqui a pouco Deus fala assim, ó, Moisés, desce o nível. Falou, por que, Senhor? Porque o povo já tem um ídolo, um bezerro de ouro, que os próprios líderes evangélicos deu para ele o dinheiro. Eles montaram com a riqueza alguém para adorar. E a Bíblia diz em Êxodo 32 que Moisés desceu e estavam as 12 tribos de Israel adorando o bezerro de ouro. Naquele momento, em Êxodo 32, 26, vou ler para você. Eu estou dando uma introdução, amém? Hoje é uma aula introdutória, eu preciso dar esse respaldo para você poder entender todo o resto. Êxodo 32, capítulo 26 diz assim: pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, vem a mim. 12 tribos adorando o bezerro de ouro. Moisés desce, fica brabo. Ó, povo de dura cerviz, eu estou 40 dias preparando um novo tempo para vocês lá em cima com o Senhor, gerando uma nova realidade para a terra, e vocês adoram um bezerro, o monte fumegando, nuvens, raios. Mas sempre vai ter alguém que vai fazer a cabeça de quem não está olhando para Jesus. É terrível. E lá foi Arão, que eram os líderes. E aí, de repente, Moisés fala assim, ó, quem vai ficar com Deus, vem para o meu lado. Uma tribo deixou o bezerro, chamado tribo de Levi. Aí nasceu o termo levita, os levitas da casa. Por quê? Porque essa foi a tribo responsável por cuidar das coisas do Senhor na terra.
porque foi a única tribo que não adorou o dinheiro. Só que o problema, presta atenção, eu não vou entrar fundo nisso, mas eu vou dar uma pincelada, para um dia vocês poderem buscar. Moisés tinha visto o tabernáculo perfeito, tudo de ouro. Depois disso, a Bíblia diz que o tabernáculo mudou, tornou-se tudo de bronze. Por quê? Porque antes era ilimitado, agora se tornou limitado. Ouro fala de pureza e riqueza, ilimitada, prosperidade, triunfo. Bronze fala de algo que trava, teto de bronze, caminho de bronze. O ouro fala daquilo que é pleno, o bronze fala daquilo que não é pleno, que não é puro. E aí em diante, nunca mais Deus se manifestou para o povo como se manifestava com Abraão. Então daí começou-se toda a ideia de sacerdócio, e isso você poderia estudar com os rabinos durante 20 anos. Mas o que eu quero falar para vocês? Pastor, o que é um sacerdote que começou com Abraão? Guarda esse conceito, é bem extenso esse assunto, mas guarda esse conceito. Sacerdote é aqueles que são preparados e treinados para entrar na presença de Deus, porque não é de qualquer modo que tu entra na presença de Deus, porque o pecado não entra na presença de Deus. Então eles são homens preparados para entrar na presença de Deus, eles sabem o que Deus pensa, eles preparam o sacrifício. Deuteronômio, Levítico e Números são 3 livros, principalmente Levíticos e Números, são livros que te ensinam a sacrificar, porque sacrifício não pode ser de qualquer jeito, Deus não aceita qualquer oferta. Não é, eu estou sendo convencido para ofertar, não, tu tem que pelar para conseguir agradar o Senhor, não porque o Senhor é mau, que Ele é ruim, mas é porque o Senhor é bom, e se Ele aceitar de ti menos do que você pode dar, Ele não te respeita, Ele te respeita tanto que Ele sabe que tu pode ser melhor. E dentro dessa perspectiva, o sacerdote, ele é aquele que sabe entrar na presença de Deus, mas ele é aquele que traduz Deus para a terra. Ele é a pessoa que traz a revelação de Deus, como Deus quer que sejamos. Ele era o guardião dos escritos, das tradições celestiais. As pessoas consultavam os sacerdotes para saber o que deveriam fazer na terra. Os sacerdotes eram muito superiores aos reis, porque os reis governavam a terra, importantíssimos, mas os sacerdotes, eles davam o tom da bondade, o tom da verdade. Esses eram os sacerdotes, eram especialistas em entregar sacrifício para Deus e em trazer o coração de Deus para a terra. Homens que manifestavam a cultura do céu na terra. Esses eram os sacerdotes. Então, sacerdócio está ligado com leis. Antes de Cristo, o sacerdócio era o levítico. Quando a igreja ser arrebatada, que nós sair da terra, vai voltar isso, porque vão construir o 3º templo em Israel, que já está tudo pronto para ser construído. Eles só não construíram ainda porque está no Muro das Lamentações, e da parte que é para construir o templo não é dos judeus. E os judeus precisam daquela parte, eles não podem construir o templo em qualquer lugar, tem o local para eles construírem. Eu estive lá. Tanto é que a minha guia era judia, ela não pôde entrar no território árabe do muçulmano, que é onde deve ser construído o templo judaico. Por isso que o anticristo vai ser o homem que vai fazer um acordo de paz com Israel e com o mundo islâmico para poder construir o templo. Quando vocês ouvirem essa notícia, irmãos, aí acabou. Então o sacerdócio levítico sacrificava, tinha aquele negócio, sabe aquela coisa complicada da Bíblia, que todo mundo acha difícil de ler, que tinha que fazer assim, o pão asmo, o pão não sei das quantas, o cordeiro não sei das quantas, e tal. Aquilo era o sacerdócio levítico, era tudo muito difícil, cheio de lei. Os levitas, eles carregavam a lei. Então os levitas, eles faziam você chegar em Deus pela lei. Os levitas eram tipo assim, tu tem que subir uma escada de joelho, 50 degraus, tu vai chegar em Deus. Tu tem que ter um símbolo na tua casa, tu tem que ter um pedestal, tu tem que ter, 7 velas acesas, tu tem que ter uma mesa com 12 pães, tu tem que ter uma cortina, tu tem que ter objetos, coisas que apontam para Deus.
Então a lei começou a vir, tu tem que trabalhar muito. Levita era assim, ele morria trabalhando, irmãos. Trabalha muito, trabalha muito, trabalha muito. Por quê? Porque o coração deles não estava no Senhor, estava em ser próspero na terra. Esse era o sacerdócio levítico. Quando eu estive em Israel, eu vi 3 realidades. Os judeus no sacerdócio levítico, os católicos igual aos judeus, e os evangélicos igual aos católicos, igual aos judeus. Porque já tem evangélico que está botando marca aqui na frente, falando o pessoal tocar nela. E tem gente que toca e acredita que é curado. E até é, porque a idolatria também tem poder. Se não fosse assim, o ocultismo não era tão forte. Por quê? Porque tudo volta para os levitas. Tudo volta para o desejo de ser próspero na terra. E os levitas ganharam a terra, e a terra vão ser dos judeus, não vai ser nossa. Eu nem quero a terra, porque Abraão não diz que ele queria a terra. A Bíblia diz em Hebreus 11 que Abraão via o céu. Ele queria herdar o céu, ele não queria herdar a terra era muito pequena para Abraão, porque ele conhecia um Deus muito grande. Ah, meu Deus! E o sacerdócio levítico olha muito para a terra. O meu templo tem que ser o maior templo de Blumenau, tem que ter coluna de ouro, isso é levita. O tabernáculo tem que ter cortinas milionárias, isso é levita. Levítico, sacerdócio levítico. O sistema tem que funcionar, o sistema, não importa as pessoas, importa o sistema. Tem que ter crescimento, tem que ter dinheiro, tem que ter luxo. As cadeiras têm que ser estofadas, não que a gente não possa ter, um dia vamos ter, só que o foco é esse. O foco não está em servir as pessoas, em se relacionar com as pessoas, está em fazer as leis funcionarem. Esse é o sacerdócio levítico do Antigo Testamento. O sacerdócio levítico, se tu tocasse no morto, tu era contaminado. Uma mulher menstruada tinha que ser tirada do arraial, porque era impura. Era um, sabe, um negócio meio supersticioso, aonde não importava a presença do Senhor, a humanidade das pessoas. Jesus batia forte neles. Jesus falava assim: ó, seus hipócritas, vocês cumprem cada detalhe da lei, mas não tem a essência da lei, que é o amor. O sacerdócio levítico é trabalho, é mérito, eu mereço, porque eles tinham que merecer para estar lá dentro. Esse era o sacerdócio levítico. Mas deixa eu te contar uma novidade. Esse sacerdócio religioso, que fala que tu vai mudar de vida quando tu batizar, que tu vai mudar de vida quando tu casar, que tu vai mudar de vida. Não, tu não vai mudar de vida quando tu fizer isso, porque isso não é um símbolo de macumba. Isso é quando tu entregou teu coração e tu se batiza porque tu decidiu morrer, e tu casa porque tu decidiu amar. O casamento em si, sem a tua decisão, não é nada. Então tem pessoas trazendo a superstição para dentro da igreja. Não, se eu botar a bandeira de Israel ou o leão na minha sala, pronto, eu estou abençoado. Tá nada. Isso é levítico. Os levitas falavam isso. Não, se tu fizer assim, 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 vai dar boa. Aí, sabe por que Jesus foi crucificado? Porque ele falou, não funciona. Vocês podem fazer tudo certo, não funciona. Porque se funcionasse, vocês não precisariam fazer ano que vem de novo o mesmo voto, subir a mesma escada de joelho, pagar a mesma penitência, pagar o mesmo dote. Se funcionasse, vocês seriam purificados, e vocês não são. Então existe, presta atenção nisso, dentro da igreja evangélica, uma igreja falsa, pautada no serviço, no legalismo, nas ordens, nos estatutos, e uma igreja baseada no amor. Abraão e Melquisedeque. Totalmente diferente. Uma igreja que tu só é homem e mulher se tu estiver no culto. Não, irmão, não é o culto que te santifica. Tu santifica o culto, porque o culto é tu. Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Seja tu o culto racional ao Senhor. Tu és o sacrifício. Não existe mais, tu não tem que vir aqui sacrificar. Tu é o sacrifício. O culto não existe sem você.
Essa igreja, quando todo mundo sai daqui, vira uma construção que se bater uma bola de ferro, não faz mal. Se o governo mandar fechar as portas, não faz mal. Os GU já estão tudo preparados. Amém? Existe algo maior. No sacerdócio de Levi, as leis, tu tinha que ir lá para o templo sacrificar. A Bíblia diz, né? Jesus pequenininho se fica para trás quando o pai e a mãe, né? Maria e José vão para o templo sacrificar na Páscoa e Jesus fica para trás, porque eles tinham que todo mundo ir para o templo. A festa é no templo, o templo era o poder. Aí Jesus falou: eu vou quebrar o templo. As operações, eles vão ter que parar de vender, eles vão ter que parar de fazer tudo, porque o meu pai vai voltar a ser o centro. O dinheiro vai ser investido em quem deve ser investido, na vida das pessoas, e não na manutenção de um templo de ouro. Homens que se assentam em trono de ouro, usando o dinheiro da viúva e do pobre. Ah, meu Deus, homens que darão conta, porque estão num sacerdócio que não é o de Jesus, dizendo que são de Deus. Hebreus, capítulo 7, versículo 11 e 12 diz assim: se fosse possível, anota aí, gente, senão vocês vão esquecer. Se esse trem aqui vocês não anotar, vocês esquecem, confia em mim. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão? Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário a mudança de lei. Então o sacerdócio, irmãos, são as leis de Deus na terra. Antes de Jesus, tu tinha que sacrificar. Depois de Jesus, ele falou: arrependei do vosso pecado. Ame o Senhor com todo o teu coração e o teu próximo como eu vos amei. Não é como a ti mesmo, amém? Porque Jesus, antes de terminar, quando ele aumenta o nível, ele fala: agora ama como eu vos amei. Então existe algo maior, existe um sacerdócio diferente, que mudou, as leis mudaram. Não é mais mérito, não é mais sacrifício, não importa se tu dá 10 mil de dízimos, se tu dá 5 reais, não importa mais. Importa é quanto do teu coração está lá. Porque o sacrifício não é mais o bezerro que tu oferece, o sacrifício é quanto do teu coração ele tem. Porque Deus quer relacionamento, Ele não quer sacrifício. Abraão, ele venceu a idolatria dos reis, dos reinos que haviam. Ló não. Se você ler a história de Ló, ele foi fracassado nisso. Por quê? Por que Ló perdeu a família? Porque Abraão viu o céu, Ló via a terra. Abraão ia para a terra que Deus mandava. Ló queria as campinas do Jordão, onde parecia mais bonito. Quem vive pela terra, morre pela terra, irmãos. Não vale a pena. Abraão via, Hebreus capítulo 11, vai lá comigo, Hebreus 11, 8. Vamos falar de Hebreus. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Agora, vai para o 16, 11, 16. Agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Abraão, a Bíblia diz que aspirava a cidade celestial. Abraão entendeu que não valia a pena a terra. Por que está falando de Abraão, pastor? Porque Abraão viveu no sacerdócio de Melquisedeque. Era a lei em que Deus conversava com você. Não é o tempo que tu tinha que agradar a Deus, que não, eu preciso me arrumar bem, porque eu tenho que me vestir bem, eu tenho que falar bem, e tenho que fazer tudo isso mesmo. Só que não para agradar a Deus no sentido de legalismo. Porque Deus não vai te aceitar por causa disso. Sabe quem que Deus quer? Abre comigo Hebreus 4, último versículo, verso 16. Olha o que diz: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu já estou pregando, tá vendo? Já saí do estudo já. Mas só deixa eu abrir esse parênteses aqui. O Pai, o trono, a casa do Pai, o trono é onde Deus habita, é o trono, é o rei. Tem misericórdia. Ele não quer te bater.
Sabe o que vai acontecer se tu entrar nesse lugar sinistro? Ele vai olhar para ti e vai falar assim, ó, eu estou esperando tanto tu dar uma resposta. Eu vou tentar te dar mais tempo para tu poder vencer. Porque tem misericórdia, tem graça, a fim de sermos ajudados. Esse é o Pai. Ele quer te ajudar. Esse é o sacerdócio. Ele não quer que tu faça um monte de coisa, ele só quer que tu pare e fala, Pai, eu preciso de ti. Ah, meu Deus. Abraão era desse. Agora abre comigo, eu vou tentar voltar para a aula, meu coração está queimando. Hebreus capítulo 5, versículo 5. Assim também, até o versículo 9, tá? Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, presta atenção, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, presta atenção, está falando de Jesus, filho com F maiúsculo, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, e sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora aqui é que está o esquema, presta atenção. Jesus ele viveu 30 anos no sacerdócio de Levi. Ele cumpriu toda a lei. Por que Jesus se batizou? Já se perguntaram isso, se ele era santo? O batismo não é para deixar o pecado? Por que Jesus se batizou? Porque ele tinha que cumprir toda a lei. E a lei terminava ali para ele no batismo. Ele foi santo, ele foi puro. Ele não tinha pecado. Só que até os 30 anos de idade, Jesus viveu como carpinteiro, suou, sabe, estudou, e Jesus estava ainda natural. A Bíblia fala de algum milagre de Jesus antes dos 30 anos? Não fala, porque Jesus estava apanhando para aprender a obedecer. Ele se aperfeiçoou na obediência pela dor. Uau! Então talvez as igrejas tinham que parar de pregar para tu parar de sofrer e falar assim, ó, essa dor que tu está sentindo está te aperfeiçoando. Tu só precisa entender ela. Mudou, não mudou? Parece que a igreja está mudando, parece que é outra coisa, meu Deus. E aí Jesus apanhou, e aí Jesus avançou nesses 30 anos, teve muita angústia. Só que com 30 anos ele se batizou, e no momento, agora ele começou a fazer o caminho. Ele falou, João 14,6, eu sou o caminho. Ele falou, eu sou o caminho. Aí ele falou, eu vou fazer o caminho. E vocês vão voltar para o Pai, porque Jesus estava com o Pai. Sabe, hoje eu conversava com o Dani, e nós conversando acerca da profundeza do Senhor. Jesus, irmãos, Ele é a expressão máxima de Deus na terra. O máximo que Deus pode se expressar na terra é Cristo. Deus, Ele é infinito, e você não vai entender a infinitude de Deus, porque nós somos finitos, nós acabamos aqui na terra. A eternidade não acaba. Dentro dessa perspectiva, Jesus desceu, se Deus estivesse na terra, Ele seria Jesus. Entende? É a expressão máxima do Pai. A Bíblia diz em Hebreus, Jesus era a expressão máxima de Deus, era a plenitude de Deus, a expressão de Deus. Para pensar isso, irmãos. Deus desceu do trono, veio para a terra, se esvaziou, perdeu todos os superpoderes. Por isso que quando tem aquele filme da Marvel, que os heróis perdem os poderes, eu gosto muito, irmãos. Porque os heróis, eles são um tipo de divindade, eles têm superpoder, E aí eles têm que reconquistar na entrega humana. Aí fica bom o negócio, não fica? O filme fica mais emocionante, não fica? Quando a gente descobre que a Kryptonita parou o Superman, agora ele tem que ir na raça. Fica mais bonito o negócio.
Então Jesus, ele ensinou, ele falou, eu vou voltar. E ele não pecou. E o pai falou assim, ó, se tu chamar alguém de tolo, ou pensar, tu vai para o inferno. Sabe o que Deus estava falando? O céu será tomado pelo diabo, se Jesus errar. Olha o preço que Jesus pagou, irmãos, por causa de ti. E aí Jesus falou, pode mandar. Aí o pai falou assim, mas, se tu ir, tu é eu. Eu e tu temos a mesma autoridade aqui no céu. Se tu for escravo do inferno, nós perdemos. Deixa eu te falar mais uma coisa, eles vão te bater, eles vão te abandonar, eles vão te trair, eles vão te açoitar. Você quer mesmo? Aí o Senhor Jesus falou, eu quero. E veio. E entregou toda a sua glória, e se fez homem. E agora aqui está dizendo, Jesus apanhou, durante 30 anos apanhou no sentido de sofreu. E com 30 anos ele vai batizar. No momento em que ele batiza, abre comigo Lucas 4. Eu preciso chegar nesse lugar para você entender. Até então Jesus estava no sacerdócio de Levi, as leis, os sacrifícios, Jerusalém, o templo, os carneiros, toda essa coisa arada. Mas ele cumpriu tudo, ele foi 100% obediente. Por isso que obediência não define santidade. Porque tu pode ser obediente sem estar com o coração. Tu pode fazer o que te manda sem estar com o coração. Por isso que a lei não é capaz de te aperfeiçoar. Só um homem é capaz de te aperfeiçoar. Aleluia. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Olha o que diz. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Uau! Algo diferente aconteceu, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Irmãos, o Espírito Santo não é uma pomba, amém? Ele não é uma pomba. Ele não tem o formato de uma pomba. É que a expressão do céu quando desceu era como de uma pomba. Amém? Era a expressão de luz que desceu, mas ele não era uma pomba. É igual dizer assim, Jesus tinha face como Jesus veio como um leão. É um quadrúpede? Não, é Jesus com uma face muito brava. Ou muito determinada a conquistar. Certo? Mas não é um leão. Então é comum. Amém? Então ele não é uma pomba. Vou deixar esse negócio aqui para vocês. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, e em ti me tenho comprazido. Amém? Depois disso, Lucas conta a genealogia de Jesus. Ele dá um time no filme, que ele fala, agora o negócio vai ficar violento. 30 anos, batizou, o céu abriu, o Espírito desceu e entrou em Cristo. Ele conquistou um lugar de integridade durante 30 anos. Nesse momento, a Bíblia diz, capítulo 4, versículo 1 de Lucas, e Jesus, cheio do Espírito, ele já não estava mais normal, já tinha virado o Power Ranger morfado ali, amém? Eu sei que todo mundo conhece essa linguagem. O negócio já tinha ficado violento. Jesus já não era mais o filho de José, ele estava cheio. Aí a Bíblia diz que ele vai para o deserto, cheio, e ele confronta Satanás. Deixa eu te falar uma coisa, para você vencer Satanás, tu tem que estar cheio. E ele estava cheio do quê? Do Espírito de Deus, mas ele manuseava a palavra, porque ele bateu em Satanás, não foi dizendo, eis que te digo, não, ele falou assim, ó, está escrito. O eis que te digo todo mundo vai esquecer, mas o que está escrito não. O que está escrito ninguém vai esquecer. Por isso que se você recebeu uma profecia, amém, é de Deus, pode ser de Deus, Moisés falava, eis que te digo, mas vê se está aqui, ó. Se não tiver aqui, não recebe, não tem base. E aí, Jesus venceu Satanás, porque ele estava cheio do Espírito. E a Bíblia diz, lá no verso 14 de Lucas, então, caminhando pelo poder do Espírito Santo, essa tradução está mais ou menos, tem umas outras que estão melhor, o meu está pela virtude, mas a tradução correta do grego aqui é caminhando pelo, ou sobre, caminhando sobre o poder do Espírito Santo. Voltou Jesus
para a Galiléia. Aí começa, presta atenção. E a sua fama correu por toda a terra. Aí começou, irmãos. Aí o sacerdócio de Levi, que dizia que se tu tocasse em morto, tu era contaminado, mudou. Quando Jesus tocava em morto, o morto era curado. Aí o sacerdócio de Levi, que dizia que tu tinha que descansar no sábado, mudou. Porque no sábado ele curava. E as pessoas não conseguiam dizer que ele não era de Deus, porque ele estava curando no sábado. Era poder. Aí ele bagunçou tudo, irmãos. Aí ele fez, agora eu vou mostrar o que é ser igreja. Amém? E aí todo mundo queria esmagar ele e falar que ele era um herege. Sabe, todo mundo no meio dos pastores da cidade queria esmagar, mas ele crescia em poder. E ninguém mais parava ele. Aleluia! Você tem que entender o que Jesus está falando, é muito mais alto. Ele conquistou esse lugar pela obediência, pela entrega. Uma chave virou. Aí Jesus tocava em morto, curou a sogra de Pedro. Aí Jesus expulsava demônio, irmãos. Demônio que todo mundo tinha medo. Ele tocava, o demônio saía. Porque ele se entregou, ele passou pelo processo. Sabe, ele deu o time dele. Ele foi aprovado, ele viveu a palavra, ele viveu tudo o que dizia. Só que o coração dele estava lá, só esperando. Senhor, agora faz, Senhor. Até então Jesus trabalhava com muita força. Até então Jesus tinha que construir a casa, Jesus tinha que pescar. Mas agora não. Agora em Melquisedeque mudou. Agora Jesus dava uma ordem e a rede era cheia. A pesca acontecia pela palavra. Agora o pão se multiplicava pela palavra. Porque ele alcançou o extraordinário. E todos aqui dentro podem alcançar. Isso é a condição de filho. O problema é que ensinaram o sacerdócio de Levi para poder te escravizar líderes. Mas você é livre, inclusive de mim. A tua história é atrelada à minha, mas não menor que a minha. Jesus rompeu. Jesus não era reconhecido por ninguém, nem pelos sacerdotes da época. Só que ele rompeu porque ele era de fato um sacerdote. Conquista esse lugar. Hebreus capítulo 6, versículo 20. Hebreus capítulo 6, versículo 20. Muito importante esse texto. Onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Entenda, o que Jesus era aqui? O nosso precursor. O que é precursor? Que vai à frente. O que isso significa, pastor? Que ele mostrou o caminho. Ele mostrou o caminho. Tu também pode entrar nesse lugar. Ele foi. Está aqui. 30 anos. Eu me entreguei, eu mostrei. As minhas palavras te mostram como é que é. Você agora pode entrar no extraordinário de Deus. Antes tu tinha que trazer o sacrifício, agora tu és o sacrifício. O foco de Levi é a terra. Eu estou na igreja para minha empresa ir bem, para minha família ir bem. O foco de Melquisedeque é a tenda. Davi foi o único além de Abraão que falou de Melquisedeque. Aí tem pessoas que perguntam assim: pastor, por que tu vive na tenda? Porque eu quero habitar na tenda. Eu quero entregar minha vida por ele, eu não tenho mais prazer nessa terra. Eu amo todos que caminham comigo, mas eu não tenho mais planos para essa terra. Eu só organizo o melhor possível a minha vida, para não dever, para não, sabe? Mas eu estou olhando para o céu. Eu sou peregrino em terra alheia. Por quê? Porque Levi olha para a terra, mas o sacerdócio de Jesus, que é a segunda ordem de Melquisedeque, que é o próprio Deus, é a tenda, é habitar com o Pai. Então Jesus entregou tudo pelo Pai. E o sacerdócio de Levi brigava tudo pelo templo. A religião era a evidência, o nome da placa da igreja. Jesus não. Jesus, ele falou assim: não importa a placa, o que importa é nós com Deus e com os homens. Acabou.
Ele pegou a institucionalização e quebrou o templo em 3 dias. Acabou. O templo perdeu o sentido, porque Jesus mudou as leis. Eu estou dando uma introdução, amém? Em Cristo, em Melquisedeque, que é o caminho que Cristo fez, tu não peca mais. Pastor, o que você está falando? Irmãos, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Você pode sair do pecado. Não estou dizendo que você não pode errar e pecar. Até porque falha é uma coisa, embaraço é outra coisa. Que é uma falha que já está tomando corpo. Pecado é outra coisa. Não podemos nunca dizer que nunca fomos pecadores. Mas podemos dizer, a justiça de Cristo está me purificando do pecado. Olha o que diz 1 João 3,6. Todo aquele que permanece nele não está no pecado. E todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, para que o Filho de Deus se manifestasse para destruir as obras do diabo. Mas em 1 João 1, 8, 10 fala, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se afirmamos que não temos cometido o pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se tu pecou, 1 João 1,9, se eu não me engano, a confissão do pecado estabelecerá a justiça e te purificará. Acabou. E se eu pecar, pastor? Tem um advogado que pode te defender. Te arrepende. Mas se tu permanecer pecando deliberadamente, já não há mais. Cristo não habita contigo. No sacerdócio de Melquisedeque, tu andas sem pecado. Pastor, mas como é que é? Conquista esse lugar. Jesus conquistou esse lugar pelo seu sofrimento. Tu vai sofrer. E tu vai sofrer muito. Porque dói. Sabe, quando você se posiciona com justiça, dói, as pessoas querem te bater, elas não querem te aceitar. Os teus amigos de infância tu começa a perder um por um, porque eles querem coisas que tu não pode mais fazer, porque não é bom. Tudo começa a transformar, dói, parece que é uma dor terrível. Porque é assim o sacerdócio de Melquisedeque, ele te leva para a cruz, dói. Só que no terceiro dia, irmãos, dói, mas tu ressuscita em glória. Então tu começa a se tornar uma pessoa cheia de algo que ninguém sabe explicar. Presta atenção, vai pegando o sacerdócio. Antes era o templo, agora é o coração. Antes era algo que estava dentro da casa, Moisés, agora é alguém que está sobre a casa. No sacerdócio de Levi, tu luta contra as coisas básicas. Tu ainda está naquele momento que tu está lutando contra pecado, contra pensamentos que não param, contra mau hábitos. Tu estás ainda lutando com aquele negócio assim, eu preciso ter meia hora de oração por dia, tu ainda não consegue. Tu ainda está lutando contra aquela questão assim, eu preciso ler a Bíblia, tu ainda não consegue, não é normal para ti ler a Bíblia. Tu ainda está lutando contra, eu preciso fazer jejum, eu não consigo. Tu não conseguiu ainda romper, porque tu ainda está no sacerdócio de Levítico. Tu ainda está aí. Porque o sacerdócio de Melquisedeque, anota aí, 1 Samuel 17, 34, 35. Eu vou te falar de um homem que estava nesse sacerdócio. 1 Samuel, isso. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, eu lançava-lhe a mão na barba, o feria e o matava. Davi matava o leão, irmãos, pegando a barba. Vocês já viram um leão? Eu tenho medo de ficar na grade quando o leão está lá. Mas Davi era extraordinário. Davi, ele não estava no sacerdócio de Levítico.
ele era Melquisedeque. Davi vivia o extraordinário. Pastor, o que você está querendo falar com isso? Quando você começa a entrar no sacerdócio de Melquisedeque, a luta já não é mais contra ti mesmo. Tu só flui. Tu percebe que daqui a pouco aparece uma geladeira, daqui a pouco aparece um emprego, daqui a pouco se abre uma porta, daqui a pouco tu recebe uma notícia que melhorou, uma pessoa que queria teu mal agora quer estar junto contigo. Daqui a pouco tu percebe que era para tu perder tudo, mas aconteceu alguma coisa que tu está construindo tudo. Daqui a pouco tu percebe que era para ser uma pessoa simples e sem dinheiro, mas daqui a pouco tu está tendo mais dinheiro do que a maioria. Era para tudo dar errado, mas o extraordinário está batendo na tua porta todos os dias. Isso é Melquisedeque. Pastor, mas eu não estou nesse lugar ainda. Entra, conquiste esse lugar pela fé. Por quê? Porque Levi diz que tu tem que fazer algo. Faça. Melquisedeque não, creia. Aquele que crê. Tu consegue crer? Será que tu consegue crer? Sabe, Levi, você está com medo do leão. Melquisedeque, tu fala assim, ó, pode vir que meu pai mata. Melquisedeque, quando aparece um gigante, tu não vai falar, meu Deus, um gigante. Tu fala assim, ó, meu pai já está provendo uma pedra para eu tacar na cabeça dele. Em Melquisedeque, você não está preocupado com quantos filisteus vai aparecer. Com uma queixada tu mata tudo. É o poder dele, não é mais o teu. Tu não está mais preocupado em qual que é a estratégia para crescer a igreja Coa. Tu só flui e deixa Deus fazer. Não que eu não planejo, mas o meu planejamento é ouvindo a voz dele. Em Melquisedeque muda tudo, não é a força, sabe? Tu sempre sente que tem um gigante atrás de ti. Parece que tu nunca merece, mas sempre tem alguém ali. As coisas vão dando certo que nem um trator, tu avança e tu não sabe como. Porque tu está entrando em Melquisedeque. Porque tu está deixando de dar justiça própria, porque Levi é justiça própria, eu faço. Melquisedeque eu dobro o joelho e ele faz. Eu me relaciono com as pessoas e ele faz. Eu sirvo e ele faz. Eu vivo a palavra dele e ele faz. Eu estou aqui pregando a palavra porque ele mandou. Eu estou só obedecendo. E o meu coração está aqui e ele faz. Amém? Em Melquisedeque, nós sempre temos alguém, algo extraordinário acontecendo. Abre comigo, e eu já estou terminando, Efésios 3:20. Efésios 3:20, olha que interessante. Pensa comigo nesse texto, irmãos. Depois de Coríntios. Ora, quantos aqui já conheceram esse texto? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Quem conhece esse texto? Mas quem acredita nesse texto? Será? Será que lá no nosso íntimo? Mas por que isso não está acontecendo? Vai acontecer, amém? Mas para muitos não acontece. Por que tu não está sendo surpreendido todos os dias? Ele está dizendo aqui que ele faz mais do que eu penso. Porque ainda tu está tentando fazer aquilo que tu pensa em fazer. Sabe, Abraão ele foi, irmãos. Vai. Mas aonde vai dar, pastor? Eu não sei. Vai embora. Mas o que vai ser da minha vida? Eu não sei. Mas eu sei que é por ele, ele guarda. João capítulo 3, o Espírito é como um vento que sopra, a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas nós vamos. Se hoje é para dormir aqui, nós dormimos. Se hoje não é para dormir, ficar numa reunião de comunicação, nós fica. Mas vai. Entrega a tua rotina, entrega teus dias, entrega a tua vida, busca aqui, ó. Como é que é, Senhor? O sacerdócio de Melquisedeque, tu percebe que tudo vai se encaixando. O sobrenatural deve te incomodar. Sabe? No final de Hebreus 6:20 diz, tornando-se sumo sacerdote para sempre,
Jesus conquistou o lugar, irmãos. Você também pode. Ali em Hebreus 3, 4, se você estudar, vai falar acerca de Jesus, dizendo assim, ó, assim como Jesus foi homem, padeceu, tu também pode padecer e vencer. Ele passou tentação, tu também vai passar, mas tu pode vencer, porque é o poder dele em ti. Só olha para ele. Ah, mas eu não consigo. Olha para ele, olha para ele. Ah, mas eu errei. Volta a olhar para ele. Só não perca a luz de vista, porque a luz, ela te define o caminho. Tu pode estar até meio torto, mas daqui a pouco tu vai estar junto com a luz. Só não perca a referência e continue tentando. Sabe, Melquisedeque, irmãos, não é a tua vida na terra. Melquisedeque é a tua morte. Melquisedeque é a tua entrega. Quando Jesus entregou tudo, ele ganhou tudo, porque aquele que entrega tudo, presta atenção. Pastor, eu quero ser bem sucedido. Entrega o teu sucesso, e ele vai fazer tu uma pessoa de sucesso. Aquele que entrega, recebe. Aquele que morre, tem vida. Aquele que se anula, se ativa. Quanto mais servo, quanto mais amor. Melquisedeque. Não tem a ver com a lei. Pastor, eu preciso estar no culto. Claro, se tu amar o culto, mas não é estar no culto que vai mudar o fato de tu estar mudando, tu estar no culto. Mas por que o pastor quer estar aqui todo dia? Porque eu amo isso. É a obra dele, é o lugar em que todo mundo vem para falar dele. Como é que eu não vou gostar? A oração é para ele, o culto é para ele, a escola de obreiro é para ele, a escola de inglês é para ele, é tudo para ele, a escola de música vai ser para ele. Deixa Deus pegar a tua vida e fazer ficar fácil, mas te entrega. Ah, mas está doendo, passa a dor. Jesus doeu muito, só que ele aprendeu a ser obediente. Sabe, uma vez eu tinha muita pena de quem sentia dor, hoje eu não tenho mais pena, eu tenho respeito, porque é o processo da vida. Eu estou junto, eu vou sentir a dor junto contigo, mas é o processo da vida. As dúvidas, as falhas, as fraquezas, as faltas de recurso, nós podemos vencer, irmãos. Deixa ele tocar na tua porta. Dê o tempo de você ficar lançando a rede e bolando estratégia. Fala assim, ó, Senhor, dá uma palavra. Dá uma palavra. E eu vou pela tua palavra. Pode ter certeza que a tua vida vai ser uma loucura, porque tu acabou de pescar e tu acabou de ver que não dava peixe. Mas aí tu vai lançar a rede e quando tu puxar vai dar certo. Porque agora tu estás com a palavra. Melquisedeque é isso. Não é religião, não é estatuto, não é regra, não é os 10 passos de como ser santo. Melquisedeque é a história do coração de um Deus se relacionando com o coração de um homem. Isso é Melquisedeque.